Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil registrou em 2021 o pior período de seca em quase um século. A crise hídrica abalou o abastecimento de energia no país. Mas nos últimos meses, o aumento das chuvas, responsável por várias tragédias em todas as regiões do Brasil, provocou também uma mudança no nível dos rios. Bom, nas previsões do Operador Nacional do Sistema Elétrico, em julho, as hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste devem ultrapassar os 50% do nível de armazenamento. Um percentual que não é alcançado desde 2020. Hoje, mais de 60% da energia gerada no Brasil vem de hidrelétricas. E a estiagem do ano passado obrigou o governo a acionar as usinas térmicas. A energia, então, ficou mais cara e a conta de luz pesou no bolso dos brasileiros. Com essa chuvarada toda, tá difícil de explicar para as pessoas por que a conta de energia continua alta, né, Carol? Mas o governo mantém essas medidas para não gastar aí a água dos reservatórios, mas ele estabeleceu um limite para o Operador Nacional do Sistema. Ele disse, olha, dos 24 mil megawatts-hora que nós temos instalados no Brasil em usinas térmicas, você só pode acionar um pouquinho mais que a metade, 15 mil. Esse é o seu limite. E tem também um limite de valor, que é de mil reais por megawatt-hora, se não me engano. No auge da crise, nós chegamos a acionar usinas térmicas cuja energia custava R$ 1.700 o megawatt-hora. Foi a opção do governo naquele momento acionar tudo que podia, subir o valor da conta de luz para que não faltasse energia e não adotar racionamento. A alta de preços também foi sentida nos postos de combustíveis e no botijão. Mas esse problema não é exclusividade brasileira. A gente tem o gráfico da evolução do preço do barril de petróleo do tipo Brent, aquele negociado no mercado internacional em Nova York. Hoje ele está 86, 87 dólares. E se a gente observar, antes da pandemia, custava uns 60, 70 dólares. Caiu aqui, perto de 15 dólares, 20 dólares. Mas aí está subindo sistematicamente. Hoje, 86, 87 e muitos economistas acham que vai chegar a 100 dólares. Por quê? Porque a demanda está crescendo e a capacidade de aumentar a produção é limitada. Muitas empresas petroleiras estão investindo em energias limpas para tentar descarbonizar o planeta. Fruto do sinal de alerta com o meio ambiente, o mundo tem testemunhado uma corrida pela mudança na matriz energética. Mas isso leva tempo. Quanto tempo? É uma das questões que vamos tratar nesse episódio do Item Mais. Nessa primeira parte, conversamos com o Diogo Lisbona. Ele é pesquisador do Centro de Estudos e Regulação em Infraestrutura da FGV. Diogo, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Será um prazer falar sobre esse assunto que mexe com a vida de todo mundo. Bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Diogo, logo na abertura desse episódio, falamos sobre a crise hídrica que atingiu o Brasil no ano passado, a pior crise dos últimos 90 anos. Isso expôs uma dependência da nossa matriz energética nas hidrelétricas. Podemos falar que o Brasil aposta nessa fonte de energia? Se aposta, é uma aposta errada? Na verdade, eu não considero que o país tem uma aposta atual em hidrelétricas, né? Na verdade, nós construímos um parque hidrelétrico ao longo de décadas, né? Depois da constituição da Eletrobras na década de 60 e de várias empresas nas décadas seguintes e já um pouco antes disso, o país foi construindo grandes hidrelétricas com grandes reservatórios e foi interconectando essas regiões e as hidrelétricas. E a gente chegou no início dos anos 2000 com uma geração praticamente predominante de hidrelétricas. Por outro lado, a gente tinha uma vantagem de ter grandes reservatórios que conseguiam equilibrar essa geração. E desde os anos 2000 para cá, a gente adicionou algumas hidrelétricas, principalmente as grandes estruturantes, Belo Monte, Geral, Santo Antônio, mas foi uma expansão hidrelétrica nas duas últimas décadas mais tímida do que se esperava, por restrições ambientais, por escolhas sociais, por uma série de razões. E quando a gente olha o horizonte para frente, essas restrições para novas hidrelétricas, elas permanecem. Então, a gente tem uma infraestrutura legada de hidrelétricas.
com grandes reservatórios, com grandes interconexões. No mundo atual de transição energética, isso deveria ser encarado como um trunfo. A gente tem uma vantagem competitiva de ter uma matriz elétrica renovável, flexível, que pode acomodar uma grande inserção de energias renováveis, como eólica e solar, seja solar centralizada, seja solar de forma distribuída. A gente está num ponto atual que aposta, na verdade, olhando para os dados dos últimos anos e o que se foi contratado, por exemplo, no ano passado e o que se colocou dentro da lei da Eletrobras, é uma aposta no gás natural. Se olhar entre 2015 e 2021, metade da energia contratada nos leilões veio de gás natural. A lei de capitalização da Eletrobras colocou uma determinação de contratação de 8 gigawatts de gás natural. Quando a gente olha o plano decenal de energia para 2031, tem uma perspectiva de contratar ainda mais 14 gigawatts de novas térmicas a gás. O leilão de reserva de capacidade que foi realizado em dezembro contratou 3,7 gigawatts de potência de gás. Então, é uma matriz que é muito renovável e tem observado uma grande contratação de térmicas a gás. E essa geração de térmica, não só a gás, mas como a gente teve que incorrer no ano passado, tem uma repercussão tarifária grande, né? E, na verdade, a dependência hidrelétrica, que é vista nos momentos de seca, né, no momento que você tem uma menor afluência, esvazia os reservatórios, você tem que usar uma outra geração, e a gente tem usado muito uma geração custosa de termoelétrica. Mas a transição energética pode trazer uma expansão mais renovável do que está se desenhando hoje. Então vamos lá, Diogo, vários pontos aqui que você traz para a gente, a começar por essa dependência hidrelétrica, que pelo cenário que você nos relata, a tendência é que ela caia cada vez mais, justamente por essa sinalização de uma aposta no gás natural, correto? Isso vai em linha com o que outros países adotam? Veja que o Brasil tem grandes reservatórios que eles, em relação ao nosso consumo anual, antigamente, eles eram maiores, porque o consumo foi crescendo ao longo do tempo. Então, hoje, o quanto que a gente consegue depender dos reservatórios cai gradativamente. É como se fosse uma caixa d'água que não se expande e a gente cada vez consome mais, né? Então, o esvaziamento dos reservatórios é cada vez mais acentuado e a gente depende, na verdade, de uma complementação à geração hidrelétrica. E aí a questão é a seguinte, que complementação é essa? Uma possibilidade é a gente aumentar a nossa expansão renovável, colocar mais eólica e solar na matriz e apostar numa transição renovável para frente. Uma outra possibilidade é a gente colocar mais térmicas a gás, que é o que vem se desenhando nos últimos anos. O gás natural, ele, para muitos países e sistemas elétricos, ele é visto como um combustível de transição, porque você está saindo de uma matriz que é mais poluente, que usa carvão, às vezes óleo, né? E está colocando gás natural que emite menos. Para o Brasil, não. Você está colocando gás, essa geração a gás, ela, ainda que bem menos, quase a metade do que o carvão, outros combustíveis fósseis, adicionaria de emissão, né? O gás natural tem uma emissão menor, mas ele aumenta a pegada de carbono da matriz. Então, tem uma certa escolha de política energética de qual é o tamanho do gás daqui para frente na geração de energia. E isso pode deixar a nossa geração com maior ou menor emissão de carbono, essa complementação à geração hidrelétrica. Energia eólica, energia solar. Foram dois aspectos que você tratou nessa sua última fala, Diogo. O que a realidade brasileira hoje nos sinaliza sobre a busca dessas matrizes energéticas? O Brasil já adicionou muita eólica desde o começo dos anos 2000, de uma maneira centralizada, através dos leilões coordenados pelo governo para o mercado regulado, colocou um pouco de solar centralizado e hoje está muito vantajoso o solar de forma distribuída, na geração distribuída local ou remota. E o mercado livre, que atende os consumidores
livres têm contratado muita energia renovável, eólica e solar. Então, a contratação do mercado regulado é que tem puxado um pouco mais para a contratação de termoelétricas, e o mercado livre, no espaço competitivo liberalizado, tem contratado fontes mais competitivas, como eólica e solar. Então, a expansão mais competitiva, ela, sem dúvida, das fontes renováveis, o que ajuda a gente manter a nossa matriz renovável e até expandir a participação das renováveis. O grande desafio por trás é saber até que ponto a gente vai precisar de uma complementação de termoelétricas, a que custo, que fontes são essas, qual é a melhor forma de se contratar isso, e a gente deveria tomar cuidado para não errar e contratar muita termoelétrica, né, e daqui a 10, 15 anos ter um arrependimento grande, né, ter um custo afundado em uma fonte que numa transição energética os países estão tentando superar, né? É curioso quando a gente fala de fontes de energia eólica, solar, fontes de energia por termoelétricas, como é que elas se dividem no nosso país, né, Diogo? A gente tem uma importante geração de energia eólica e solar, por exemplo, na região Nordeste. A gente vem acompanhando um crescimento das propostas de geração desse tipo de energia renovável nos últimos leilões. O fato de essa fonte de energia eólica e solar ser mais acessível do ponto de vista econômico também facilita o acesso a ela, um aumento desse parque no nosso país? Sem dúvida, isso é um sinal de investimento, são as fontes que estão mais competitivas. Então, por exemplo, no mercado livre, a contratação de eólica e solar é predominante. A eólica está muito concentrado no Nordeste, como você colocou, tem um pouco no sul do país, mas solar é distribuído por todo o território. A gente tem aqui uma incidência solar que é muito favorável para a geração, inclusive olhando só para a geração distribuída, né, no local de consumo do consumidor, ou ainda que de forma remota, os estados que hoje têm maior capacidade instalada não estão no Nordeste. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, por vantagens que se deu nesses estados em termos de impostos. E, na verdade, agora o novo marco da geração distribuída vai alterar um pouco essa equação, mas ainda não vai comprometer a sua competitividade. Então, a fronteira de expansão no mercado liberalizado, sem dúvida nenhuma, ela é renovável, o que é positivo, porque a gente tem uma matriz já renovável que consegue acomodar por várias complementariedades entre essas fontes uma expansão renovável. O cuidado que se tem que ter agora é se a contratação centralizada não vai legar para frente uma matriz com muito fóssil que a gente poderia evitar um pouco. Diogo, para encerrar essa conversa, é sempre interessante a gente tratar de projeções, de prazos. A gente adora, para inclusive monitorar como será o nosso futuro. Falamos muito em transição energética, do investimento em novas matrizes. É possível estipular um prazo para que a gente conclua essa transição energética? Quando poderemos falar de uma nova matriz energética no Brasil? Não, isso é uma questão em aberto. As mudanças climáticas, existem evidências cada vez mais concretas do impacto que a gente pode enfrentar nas próximas décadas, né? E os países tentam costurar acordos ou metas para redução de gases de efeito estufa. No Brasil, a geração de energia não é a maior vilã. A gente tem mudança de solo e desmatamento, por exemplo, como fontes de emissão importantes. E essa transição é o grande desafio desse século, né? A gente tem que atravessar as próximas décadas tentando reduzir a nossa dependência de fóssil e embarcar em fontes renováveis. O que esse ano está mostrando é que essa transição, você tem custos no meio desse caminho. Agora, com o aumento do petróleo e a pressão que isso tem nas tarifas, nos custos, nos preços, e o governo tem que lidar com isso, e às vezes ele, olhando para o social, ele vai querer colocar um subsídio, né, que vai acabar tornando essa diferença entre fóssil e renovável menor. E o momento da transição, qualquer subsídio que atrase essa transição deveria ser evitado, né? Talvez o desafio seja não mexer em preços relativos e proteger os mais vulneráveis. Quem no meio desse caminho está mais vulnerável deveria ter uma atenção, mas sem alterar a sinalização de preço. Diogo, o desafio está posto e claro que a gente vai contar sempre com a tua ajuda aqui para analisar esse cenário, nessas conversas aqui no Item Mais. Até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço aí a todos os ouvintes. Obrigado.
Os constantes alertas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e conter as mudanças climáticas têm levado a uma série de iniciativas na tentativa de ampliar o uso de energias renováveis. No último dia 10, os Estados Unidos anunciaram um plano que prevê um investimento de quase 5 bilhões de dólares em 5 anos para construir milhares de estações de carregamento para veículos elétricos. Ele disse que até 2030, a metade da venda de veículos no país tem que ser de carros elétricos ou com baixa emissão de poluentes, né? Apesar dessa medida não ser obrigatória, ela recebeu o apoio das principais montadoras americanas e também estrangeiras. No Brasil, a capacidade instalada de geração de energia eólica e solar está em expansão e teve aumento recorde no período entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano. Em 10 anos, o potencial de produção dessas duas fontes renováveis subiu mais de 2.500%. E o principal pico de crescimento aconteceu no ano passado, justamente quando o país enfrentou a falta de chuvas. A maior crise hídrica em 91 anos deixou os reservatórios das hidrelétricas em estado crítico, mas o momento foi de evolução para a energia solar e também para a energia eólica. Então vamos juntos olhar para o futuro nesse episódio do Item Mais? O que podemos esperar em termos de investimentos e pesquisa na área de energia renovável? Para isso, recebemos o Anderson Dutra. Ele é sócio-líder do setor de energia e recursos naturais da KPMG. Anderson, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Será um prazer. Mais uma vez, bem-vindo. Eu que agradeço. É um prazer para nós da KPMG estar aqui. Anderson, para começar a nossa conversa, eu vou recorrer a uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Foi uma declaração feita em outubro do ano passado, mas que se refere ao setor de energia. Ele fez a seguinte ponderação: e se daqui a 10 ou 20 anos o mundo inteiro migra para hidrogênio e energia nuclear, abandonando o combustível fóssil? Ele fez essa declaração inserida num contexto de apoio à privatização da Petrobras. Não vou entrar no mérito da questão, mas eu queria saber de você, como é que a gente pode falar desse futuro da energia? Combustível fóssil, petróleo, a tendência é de que num curto prazo, estamos falando de 10, 20 anos, ele perca espaço no cenário internacional? Mas, sem dúvida nenhuma, os estudos apontam, para uma redução gradativa do uso do combustível fóssil. Alguns estudos até apontam ali que o pico da demanda ele é atingido ali entre 2035 e 2040, até porque houve uma grande aceleração dessa expectativa com base na pandemia e no comportamento do consumidor. Então, existe sim essa expectativa, mas quando a gente analisa tudo que está ao redor da produção do petróleo, é muito importante que a gente faça um planejamento para que essa transição ela seja bem suave, bem gradativa, para que a gente não tenha problemas relacionados ao emprego, ao desemprego, e também não tenhamos qualquer tipo de problema ligado à insegurança energética, que é um fator extremamente relevante também para a gente. O Brasil, quando a gente faz essa análise, o Brasil ele tem uma característica um pouco diferente de outros países. Primeiro, porque a nossa matriz energética ela é cerca de 48% renovável, dados da EPE. E a nossa matriz elétrica, ela chega a 85% de fonte renovável. O Brasil ele caminha numa direção contrária, ele tem um diferencial muito grande, seja pelos ativos que a gente possui naturais, ventos constantes e uma radiação muito forte, solar na linha equatorial, ou seja, até por determinadas tecnologias embarcadas. O Brasil ele tem uma tecnologia ligada ao etanol muito forte, além de todo o ativo que a gente ainda explora, e que é um ativo relevante para o país, é uma fonte de riqueza muito relevante para o país, que é o pré-sal, que possui bastante gás e que a gente também acredita ser um grande protagonista nessa transição, garantindo a segurança energética, já que essas fontes renováveis elas se demonstram intermitentes. Falamos aqui bastante, Anderson, sobre energia solar, energia eólica, gás natural, pré-sal. Quais são as outras fontes de energia renováveis que estão se mostrando promissoras num futuro? Se discute muito o hidrogênio azul e o hidrogênio verde, um vindo do gás natural e o outro vindo de águas, São interessantes, eu não sou extremamente técnico, para entrar no detalhamento, mas a forma como ele é gerado, e a tecnologia ao redor é algo extremamente interessante, Você imagina, você conseguir escoar parte do gás do pré-sal utilizando fontes
de hidrogênio azul, assim como você começar a fazer com que as plataformas offshore comecem a operar por meio do hidrogênio verde. Então, é super interessante, porém, até onde eu tive conhecimento, né, e conversando com uma série de empresas, alguns até clientes da KPMG, a gente observa que o retorno sobre o investimento relacionado a essa fonte, ele ainda não é tão promissor quanto as fontes que você mencionou anteriormente, né? A eólica, a solar, inclusive quando a gente olha todo o investimento que vai ser colocado no setor elétrico, né? Você vê um valor substancial, cerca de 100 bilhões, se eu não me engano, foi anunciado aí pelo governo, destinado à energia solar. E sem falar no próprio gás, né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer ao redor do gás, e talvez essas fontes que você explorou bastante, né, como você mencionou antes, sejam fontes mais promissoras quando a gente olha o cenário brasileiro. E nada como ter auxílio da tecnologia, Anderson. Daí o crescimento de fintechs que investem em energia renovável. O que a gente pode falar sobre as clean techs, a definição delas e como elas podem contribuir nesse cenário de uma tentativa de transição energética na busca por fontes renováveis? Excelente a sua pergunta. Recentemente eu li um estudo da IHS muito interessante. Ele faz uma associação entre os investimentos renováveis, os investimentos em eletrificação de veículos com os investimentos nas clean techs, né, que são as startups focadas, né, em ajudar com tecnologia, com aporte tecnológico, a transição energética, a redução das emissões e por aí vai. E tem tido um boom enorme dessas startups, né, muito foco em sequestro de carbono, captura de carbono na produção do petróleo, né. Você, inclusive, já vê algumas empresas, a própria Petrobras fez essa divulgação de investimento massivo em tecnologia, além do investimento que também tem uma série de startups apostando muito nisso, né, na melhoria das baterias para dar mais autonomia, seja ao veículo ou seja para o consumo doméstico, e também do armazenamento de energia, né. E uma terceira cleantech que também tem ganhado espaço relevante, a gente acabou de mencionar agora, são aquelas relacionadas ao hidrogênio, né. Então, todas elas têm ganhado força, bastante força, né? Eu não duvido que, quando a gente pensa ali nos próximos unicórnios, muito provavelmente eles virão dessas cleantechs, né? Não só aqui, mas globalmente. E como o Brasil se insere nesse cenário internacional quando o assunto é energia renovável? Falávamos há pouco, os Estados Unidos fez um grande investimento nesse setor. Também temos a China apostando muito na energia renovável. E o Brasil, em que patamar está? Eu acabei de pesquisar recentemente sobre isso, né? Os Estados Unidos e China principalmente, a diferença é gritante, né? Até mesmo para os Estados Unidos, os investimentos têm sido massivos, né, na China. E o Brasil, ele pontua ali como o nono, né? O Brasil faz bastante investimento em energia renovável, né? Você tem China, Estados Unidos, Alemanha, você tem uma série de países na frente, mas o Brasil ainda assim é um país que investe bastante em energia renovável. E sem falar, né, que o Brasil ele acaba sendo um país muito atrativo quando você coloca ele no cenário ou compara ele, né, no cenário global de fonte de destinos, né, de recursos financeiros. E a sua aposta, Anderson, transição energética no Brasil, quando ela será concluída de fato? Eu adoro essa pergunta. Eu aposto bastante no gás como um protagonista na transição. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única de transformar o país por meio, né, do escoamento do gás natural, fazendo com que ele seja o grande alicerce da transição, permitindo que a gente tenha segurança energética, uma espécie de backup, né, de todo o fornecimento renovável, e gradativamente a gente começa a provar essas fontes renováveis, solar, eólica, entre outras, que vão começar a ganhar mais espaço, reduzindo cada vez mais essa nossa dependência na matriz energética, né? Acredito também que quando a gente fala de matriz energética, a gente tem um potencial enorme relacionado ao etanol. A gente tem no etanol a tecnologia criada, provada, comprovada, capacidade instalada. Eu acredito fielmente condições, inclusive, para exportar essa tecnologia, e o etanol poderia também ter um espaço, ser um grande agente aí também nessa transição, né? Fala-se muito, os investimentos hoje
mundiais, né, seguidos do investimento em energia renovável já é em veículos elétricos. Então, até a gente chegar nesse patamar de renovação de frota, eu imagino, né, que a gente tem um potencial enorme para explorar o etanol. É claro que a gente tem alguns gargalos quando a gente fala do etanol, né? Tem questões relacionadas à renovação dos canaviais, à própria renovação das plantas, o aumento da competitividade, as questões do preço do combustível que ainda fica naquelas discussões, trava ou não trava. Então, é um pouco do que eu acredito, né? Que no nosso caso, gás natural é um grande protagonista, né? Quando a gente fala da matriz energética, assim como quando a gente fala de matriz elétrica e outros, a biomassa também tende a ajudar bastante na transição. Anderson, obrigada por essa conversa. Como o futuro está logo ali, Anderson, tenho certeza que em breve a gente volta a conversar. Mais uma vez, obrigada. Sem dúvida nenhuma. Não é à toa que as cleantechs, né, têm ganhado um espaço significativo. Então, até uma próxima, Anderson. Obrigada. Obrigado. Assim encerramos este episódio do Item Mais. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.